A Grande Câmara do Conselho Galáctico viu muitas coisas nos seus 10.000 anos de existência. Testemunhou a ascensão e queda de impérios. Tinha ouvido declarações de paz e tratados de amizade. Ecoou as vozes de uma centena de espécies, discutindo sobre rotas comerciais e disputas fronteiriças. Mas nunca conheceu um silêncio como este. O embaixador Yuki Tanaka esteve no pódio central. Ela era uma mulher pequena para os padrões humanos. Seu cabelo escuro com mechas grisalhas. Seu rosto estava marcado pelo peso de anos difíceis. Ao redor dela, lágrimas dispostas e crescentes que subiam em direção a um teto abobadado pintado com estrelas estavam sentados os representantes de 412 civilizações espaciais. Cada um deles estava olhando para ela como se ela tivesse acabado de anunciar a morte do próprio universo. Talvez de certa forma ela tivesse. Vou me repetir, disse Yuki, e sua voz era firme, embora suas mãos tremessem levemente no local onde repousavam no pódio. Os territórios humanos unidos declaram estado de guerra contra o domínio Vrete. Esta declaração entra em vigor imediatamente. Todas as naves Vrete são ordenadas a retirar-se do espaço Morai dentro de 48 horas padrão ou enfrentarão ação militar. O silêncio se estendeu por mais um batimento cardíaco. Então a câmara explodiu no caos. O embaixador Tarati foi o primeiro a encontrar a sua voz. Sua forma maciça levantou-se do assento, seus antebraços balançando em angústia. Isso é uma loucura, ele gritou. A humanidade não faz guerra. Vocês são os pacificadores. Vocês são os construtores da ponte. Isso deve ser algum tipo de erro. Não há erro, Yuki respondeu calmamente. Mas você não tem militares, gritou o delegado de creche. Suas penas agitadas. Você desmantelou suas frotas de guerra há 3 séculos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que escolhemos mostrar a eles, disse Yuki. O embaixador Vrete estava rindo. Seu corpo serpentino enrolou-se em torno de sua plataforma de fala e sua língua bifurcada tremeluziu divertida. Deixe-os declarar o que quiserem, sibilou ele para seus ajudantes, sem fazer nenhum esforço para manter a voz baixa. Com o que eles vão lutar? Protestos diplomáticos? Cartas severas? Os humanos são uma piada. Eles têm sido uma piada desde que saíram de seu pequeno mundo e imploraram para serem admitidos na comunidade galáctica. Yuki se virou para olhar diretamente para ele. Sua expressão não mudou, mas algo em seus olhos fez a risada do embaixador Vrete desaparecer. Lembro-me, disse ela baixinho, de quando minha avó me contou histórias da velha terra. Ela me contou sobre uma época antes de chegarmos às estrelas, uma época em que a humanidade era jovem, estava com medo e com raiva. Nós brigamos um com o outro então. Queimamos cidades, envenenamos terras e matamos milhões de pessoas da nossa espécie por causa de diferenças que agora parecem sem sentido. A Câmara ficou silenciosa novamente. Até os delegados mais agitados pararam os seus protestos para ouvir. Quando finalmente alcançamos as estrelas, continuou Yuki, olhamos para trás, para o que havíamos feito a nós mesmos e sentimos vergonha, uma vergonha profunda e terrível. Fizemos um juramento não a nenhum deus ou governo, mas a nós mesmos. Juramos que nunca mais travaríamos uma guerra agressiva. Seríamos nós que pararíamos as guerras, e não as iniciaríamos. Seríamos a mão paciente que guiaria outros em direção à paz. Ela fez uma pausa e quando falou novamente, sua voz estava mais dura. Durante 300 anos, mantivemos esse juramento. Mediamos disputas entre espécies que queriam destruir umas às outras. Negociamos tratados que salvaram milhares de milhões de vidas. Absorvemos insultos, provocações e ataques ao nosso povo sem revidar, porque acreditamos que a paz vale qualquer preço. O embaixador Vrete não estava mais rindo. Algo no tom de Yuki finalmente penetrou em sua arrogância. Mas há algumas coisas, disse Yuki, que a paz não pode desculpar. Existem alguns crimes que os pacientes não conseguem perdoar. Os Marais são um povo gentil. Eles não podem lutar. Eles não entendem a violência. E por 60 anos, o Vrete Dominion os exterminou sistematicamente.
Ela tocou um controle no pódio e o ar acima do piso central repleto de imagens holográficas, corpos, valas comuns. Acampamentos onde Marai trabalhavam até a morte ou eram submetidos a experimentos horríveis demais para serem descritos. Os delegados desviaram o olhar, muitos deles emitindo sons de angústia. Pedimos ao conselho que interviesse, disse Yuki, 17 vezes. O conselho recusou. O comércio com o Vrete Dominion era muito valioso. As complicações políticas foram muito graves. Sempre havia uma razão para não fazer nada. Ela deixou as imagens desaparecerem. Então faremos alguma coisa. A humanidade fará o que o Conselho não fará. Vamos parar o genocídio. Salvaremos os Marai. E se o domínio Vrete quiser continuar matando inocentes, eles terão que passar por nós para fazer isso. O embaixador Vrete recuperou um pouco da compostura. Palavras bonitas, disse ele, mas palavras não podem parar navios de guerra. Você não tem nenhum. Todo mundo sabe que você não tem nenhum. Suas colônias estão indefesas. Seu povo é suave. Esta guerra de que você fala durará exatamente o tempo que nossas frotas levarem para alcançar seus mundos patéticos. Então envie suas frotas, disse Yuki simplesmente, e aprenda do que a humanidade é realmente capaz. Ela se virou e saiu da câmara. Atrás dela, o caos recomeçou, mas ela não olhou para trás. Num canto tranquilo da galeria de observação, o alto conselheiro Vrete do Starati estava sentado muito quieto. Ele era velho, mais velho que a maioria de sua espécie longeva, e tinha visto coisas em seus séculos de vida que poucos lembravam. Ele era um jovem diplomata quando a humanidade fez contato pela primeira vez com a comunidade galáctica. Ele se lembrou de ter assistido às imagens de arquivo de sua história que eles compartilharam tão abertamente. As guerras, as armas, as nuvens em forma de cogumelo subindo sobre as cidades. Seu assessor se aproximou. Sumo conselheiro, certamente isso é apenas um gesto? Os humanos não podem realmente ter a intenção de lutar contra os Vrete. Seria suicídio. Vrete não respondeu imediatamente. Ele estava se lembrando de outra coisa. Uma conversa privada, décadas atrás, com um diplomata humano que bebeu demais numa recepção. O homem havia falado de coisas que Vrete havia descartado como fantasia na época. Você não entende, o humano dissera. Suas palavras eram arrastadas, mas seus olhos eram afiados. Não desistimos da violência porque somos fracos. Desistimos porque somos aterrorizantes. Porque se algum dia nos libertarmos da coleira novamente, realmente libertarmos a coleira, poderemos queimar toda a galáxia. Escolhemos a paz porque a alternativa era horrível demais para ser contemplada. Vrete riu educadamente e mudou de assunto. Agora, observando o caos na câmara abaixo, ele sentiu um peso frio se acumulando em seu estômago. Você entendeu mal, disse ele ao seu assessor. Os humanos não cometeram suicídio. Os Vrete têm. Seu assessor olhou para ele confuso. Mas alto conselheiro, os humanos não têm. Eles são pacifistas há 3 séculos, interrompeu Vrete. Uma espécie que quase se destruiu através da guerra escolheu tornar-se pacificadora. Você nunca se perguntou o que isso exigia? Você nunca se perguntou o que eles tiveram que trancar para se tornarem o que se tornaram? O assessor não teve resposta. Os humanos não foram incapazes de lutar, disse Vrete lentamente, enquanto a compreensão se cristalizava em sua mente ancestral. Eles não quiseram. Há uma diferença, uma grande diferença. E agora eles estão dispostos novamente. Ele se levantou da cadeira, suas velhas juntas protestando contra o movimento. Preciso entrar em contato com meu governo imediatamente. Precisamos nos posicionar com muito cuidado nos próximos dias. Esta guerra remodelará a galáxia. Certamente você está exagerando, alto conselheiro. Eles são apenas humanos. Vrete virou-se para olhar para seu ajudante e algo em sua expressão fez o jovem Tarati dar um passo para trás. Você já leu a história humana? Vrete perguntou. História humana real, não a versão higienizada que ensinam nas escolas? Nenhum alto conselheiro. Então você não entende o que está dizendo. Apenas humanos.
Essa espécie saiu bem da gravidade amarrando-se a explosões controladas. Eles dividiram o átomo e imediatamente o usaram para vaporizar cidades. Eles inventaram 100 maneiras de matar uns aos outros antes de inventarem maneiras de alimentar a todos. Eles transformaram a morte em um processo industrial. E então, e esta é a parte que deveria te aterrorizar, eles pararam. Eles olharam para o que eram capazes e escolheram ser melhores. Ele começou a caminhar em direção à saída e seu ajudante apressou-se em segui-lo. Qualquer espécie pode ser violenta, continuou Vret. A violência é fácil. O que os humanos fizeram foi difícil. Eles pegaram toda essa capacidade de destruição e a enterraram. Eles canalizaram essa energia para construir, em vez de destruir, para curar, em vez de prejudicar. Eles se tornaram os diplomatas gentis que a galáxia conhece hoje por pura força de vontade. E agora? Perguntou o assessor, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Vret parou na porta e olhou de volta para o caos na câmara. O embaixador Vret estava fazendo ameaças, sua voz superando o barulho. Vários delegados estavam discutindo sobre que medidas tomar. Ninguém parecia entender o que realmente estava acontecendo. Agora eles decidiram que ser gentil não é suficiente. Vret disse calmamente, agora eles decidiram que vale a pena lutar por algumas coisas, não importa o custo. E os Vret não têm ideia do que despertaram. Ele saiu sem dizer mais nenhuma palavra, deixando seu ajudante sozinho, observando os gritos dos delegados abaixo. Em algum lugar na vastidão do espaço, em uma dúzia de mundos colônias humanas enterrados sob montanhas e escondidos sob oceanos. Coisas que dormiram durante 300 anos estavam começando a acordar. As máquinas ganham vida. Reatores ligados. As linhas de produção que eram mantidas em segredo começaram a se mover. A humanidade fez uma promessa há muito tempo. Uma promessa de nunca travar uma guerra agressiva. Eles cumpriram fielmente essa promessa durante 3 séculos. Mas esta não foi uma guerra agressiva. Isso era algo completamente diferente. O general Marcus Webb estava no coração de uma montanha no mundo colônia de Nova Genebra, observando a ressurreição acontecer em tempo real. A câmara ao seu redor era vasta além da imaginação. Ela se estendia por quilômetros em todas as direções, esculpida em rocha viva por máquinas que trabalharam em segredo durante gerações. E preenchendo esse espaço, erguendo-se em plataformas automatizadas que zumbiam com poder, estavam os navios de guerra dos territórios humanos unidos. Eles eram lindos de uma maneira terrível. Elegante e angular, construído com tecnologias que avançaram em laboratórios ocultos enquanto a humanidade, que acreditava na galáxia, havia esquecido como lutar. Seus cascos brilhavam com materiais que os sensores galácticos existentes não conseguiam identificar adequadamente. Seus sistemas de armas eram de uma precisão de pesadelo, e havia muitos deles. Relatório de status, Marcus disse calmamente. Sua assessora, Coronel Sarah Shen, consultou seu bloco de dados. A primeira frota está totalmente operacional. A segunda e a terceira frotas estarão prontas em 72 horas. As plataformas orbitais de defesa em torno de todas as principais colônias estão online agora. Estamos adiantado. Marcus assentiu lentamente. Ele era um homem alto, na casa dos 60 anos, com o cabelo grisalho e o rosto desgastado por décadas de preparação para um dia que ele esperava que nunca chegasse. Sua família era formada por soldados desde a fundação da colônia. Não lutadores. Não havia nada contra quem lutar, exceto guardiões do conhecimento, treinadores, mantenedores da prontidão. Houve algum vazamento de segurança? Ele perguntou. Nenhum que tenhamos detectado. Os Vret ainda acreditam que estavam indefesos. Bom. Deixe-os continuar acreditando nisso pelo maior tempo possível. Ele caminhou até uma plataforma de observação que dava para o hangar principal. Abaixo, milhares de funcionários moviam-se com deficiência de prática, pilotos correndo para seus navios, engenheiros realizando verificações finais, soldados carregando equipamentos em transportes de tropas. Parecia um caos, mas na verdade era uma dança coreografada por gerações de treinamento silencioso. Você sabe,
disse Marcos, meu avô costumava me contar sobre o dia em que os fundadores da colônia selaram essas câmaras. Foi logo depois de ratificarem os acordos de paz. Toda a raça humana concordou em desistir da guerra, e algumas pessoas queriam destruir tudo, possuir os navios, excluir os designs das armas, queimar os bancos de dados estáticos. Eles disseram que era a única maneira de estar verdadeiramente comprometido com a paz. Sarah veio ficar ao lado dele. O que os impediu? A geração do meu avô, as pessoas que se lembravam das antigas guerras, diziam que a paz era uma escolha, não uma condição, que não se poderia escolher verdadeiramente a paz se não tivéssemos capacidade para a guerra. Então eles fizeram um acordo. Eles selariam tudo, esconderiam tudo tão completamente que a galáxia acreditaria que não existia. Mas eles também iriam preservá-lo, mantê-lo, melhorá-lo, só para garantir. Ele fez uma pausa observando um esquadrão de caças sendo carregado em um porta-aviões. Durante 300 anos, a minha família e outros como nós treinaram em segredo, estudaram estratégias e táticas que o resto da humanidade esqueceu, mantiveram estas máquinas prontas para voar. E a cada geração transmitimos a mesma mensagem. Ore para que você nunca precise usar isso, mas esteja pronto de qualquer maneira. E agora estamos usando, disse Sarah. Sim. A voz de Marcos estava pesada. Passei minha vida inteira esperando que esse dia nunca chegasse. Esperando que os meus filhos e netos herdassem este fardo e o transmitissem aos seus filhos, geração após geração, sem nunca terem de lutar. Suponho que deveria me sentir justificado. Todos esses anos de preparação estão prestes a valer a pena. Ele balançou a cabeça. Não me sinto justificado. Sinto-me cansado, triste com raiva de uma galáxia que nos forçou a lembrar como éramos o que éramos. Um alerta soou no bloco de dados de Sarah. Ela verificou e sua expressão ficou tensa. Senhor, recebemos as últimas informações da Maria Space. Mostre-me. Ela projetou o relatório no ar entre eles. Marcos leu em silêncio. Sua mandíbula se apertou lentamente enquanto ele absorvia o conteúdo. Novos acampamentos descobertos. Execuções em massa documentadas. As estimativas de vítimas de Maria foram revisadas para cima novamente. Quantos? Ele perguntou baixinho. A melhor estimativa é de 47 milhões de mortos desde o início do genocídio. Outros 12 milhões em campos. Os Vreit estão acelerando suas operações. Eles devem saber que estamos chegando. Mesmo que eles não acreditem que podemos lutar. Marcos fechou os olhos por um momento. Quando ele os abriu, eles estavam duros. Arranje-me um canal seguro para o embaixador Tanaka e prepare a primeira frota para a implantação imediata. Senhor, a linha do tempo original pedia. A linha do tempo original não levava em conta que os Vreit aceleraram sua matança. Cada hora que esperamos é medida em vidas de Maria. Nós nos movemos agora. Do outro lado da galáxia, em uma nave de refugiados fugindo em direção ao espaço humano, uma Maria chamada Gently Higgins estava sentada em um compartimento de carga lotado de sobreviventes de sua espécie. Ela era pequena e delicada. Sua pele era de um azul suave que pulsava com padrões bioluminescentes conforme suas emoções mudavam. Grandes olhos escuros olhavam para o nada enquanto ela processava o que estava sentindo. As Maria eram telepatas. Não o tipo agressivo de leitura de mentes que outras espécies temiam. Eles simplesmente se sentiram. Emoções, sensações, as texturas básicas da existência. Foi o que fez deles um povo tão pacífico. Era impossível machucar alguém quando você podia sentir a dor dele como se fosse sua. Foi também o que tornou o genocídio tão insuportável. Cada morte coou na consciência coletiva da Maria sobrevivente. Cada momento de terror e dor foi sentido por todos eles. Gently encarregava o peso de milhões de momentos finais em sua mente e isso a estava esmagando. Mas havia algo mais agora. Algo que ela não havia sentido antes. Ela podia sentir os humanos. Suas mentes eram estranhas para ela. Caótico e barulhento. Cheios de emoções conflitantes que pareciam guerrear constantemente entre si. Mas por baixo de todo aquele barulho ela podia sentir outra coisa.
Algo que fez sua bioluminescência pulsar com uma esperança confusa. Eles estavam com raiva, furiosamente, com razão. Mas não no Mariá. No Vrete. Pelo que o Vrete fez. E por baixo da raiva havia algo mais. Algo que ela nunca havia sentido em nenhuma espécie antes. Resolução. Compromisso total e inabalável com um curso de ação. Os humanos fizeram uma decisão-missão e eles a seguiriam, não importa o que isso lhes custasse. Uma Mariá mais velha chamada Soft Current passou pelo compartimento de carga para se sentar ao lado dela. Sua bioluminescência estava turva de exaustão e tristeza. Você também o sente, disse ele. Não foi uma pergunta. Sim. A voz de Gentliren era apenas um sussurro. Eles vão lutar por nós. Eles vão matar por nós. Posso sentir a preparação deles. Suas armas ganhando vida. Seus soldados se preparando. Ela estremeceu. Como eles podem suportar isso? A violência em suas mentes. É como uma tempestade. Como fogo. Como eles convivem com isso dentro deles? Soft Current ficou quieto por um longo momento. Estudei os humanos durante muitos anos, disse ele finalmente. Quando eu era jovem, pensei que eles estavam simplesmente danificados. Uma espécie distorcida pelo seu passado violento que finge ser pacífica enquanto esconde a sua verdadeira natureza. Mas eu estava errado. Então o que são eles? Eles são jardineiros. O brilho de Soft Current mudou para algo quase maravilhoso. Eles pegaram a violência em suas almas e escolheram cultivar outra coisa em seu lugar. Compaixão. Paciência. Um desejo genuíno de ajudar os outros. A violência ainda existe. Isso nunca foi embora. Mas eles construíram algo lindo em cima disso. Ele olhou para Gentliren com seus grandes olhos tristes. Você sabe por que eles estão lutando por nós? Não é porque eles odeiam a respiração. Não é porque eles querem provar seu poder. É porque eles olham para nós e veem o que se esforçaram tanto para se tornar. Pacífico. Gentil. Incapaz de causar danos. E eles não suportam ver isso destruído. Mas eles vão matar, disse Gentliren. Eles vão causar muita dor. Posso sentir isso crescendo neles. Como isso está nos ajudando? Porque às vezes Soft Current dizia baixinho, a única maneira de proteger o jardim é arrancar as ervas daninhas, mesmo que doa. Mesmo que você prefira fazer qualquer outra coisa, os humanos entendem isso. Eles não querem brigar. Isso rasga suas almas, mas eles estão fazendo isso de qualquer maneira porque decidiram que nossas vidas valem a pena. Nas profundezas do espaço, o alto-almirante Cresset revisou os últimos relatórios de inteligência com crescente desconforto. A sua espécie construiu o seu império com base num princípio simples. A força vem da fraqueza durante milhares de anos que eles conquistaram e consumiram, expandindo seu domínio atacando espécies que não conseguiam reagir. Os Marai foram simplesmente os últimos de uma longa lista de vítimas. Os humanos deveriam ser iguais. Tolos diplomáticos, fracos e moles que haviam desistido de seus dentes há gerações. Então, por que seus batedores ficaram em silêncio? Relatório. Ele sibilou para seu oficial de inteligência. Alto-almirante. Perdemos contato com todas as 17 naves patrulha nos sectores exteriores. Sem sinais de socorro. Sem telemetria de combate. Eles simplesmente pararam de transmitir. Mau funcionamento? 17 avarias simultâneas em 100 anos-luz de espaço? A escama do oficial mudou para um cinza inquieto. O improvável alto-almirante Cresset virou-se para olhar pela janela de observação de sua nau capitânia. As estrelas pareciam pacíficas e vazias. Os humanos não têm navios de guerra, disse ele, mas sua voz carecia da convicção habitual. Alto-almirante, há mais uma coisa. A voz do oficial de inteligência estava tensa. Nossos sensores do espaço profundo detectaram algo emergindo do espaço humano. Muitas coisas, movendo-se informação. Na tela, o display ganhou vida mostrando um setor distante do espaço e ali, movendo-se com perfeita precisão, estava uma frota.
Não são poucos os navios. Não é uma força simbólica destinada a fazer uma declaração. Uma frota. Porta-aviões, navios de guerra, cruzadores e destroyers. Mais embarcações do que Crescent jamais vira em um só lugar. Todos eles transmitindo códigos de identificação humana. Isso não é possível, ele sussurrou. Eles não têm alto-almirante. A voz do oficial sensor estava embargada de medo. Estamos detectando leituras de energia de assinaturas de armas além de qualquer coisa em nosso banco de dados. Seus navios, alto-almirante, seus navios são mais avançados do que qualquer coisa que temos. Crescent olhou para a tela enquanto o terror frio começava a crescer em seu peito. 300 anos por 300 anos todos acreditavam que os humanos eram indefesos e inofensivos, uma espécie que virou as costas à violência e se tornou branda. Agora ele entendia a verdade de que eles não haviam amolecido. Eles se tornaram pacientes. Eles estavam esperando, preparando-se para avançar sua tecnologia em segredo, esperando por um motivo para liberar tudo o que estavam escondendo e ele lhes deu esse motivo. Todas as frotas, ele disse, sua voz mal se firmou, todas as frotas se preparam para o combate imediatamente. Mas mesmo quando ele deu a ordem, ele sabia que não seria suficiente, os humanos estavam vindo e eles tinham 300 anos de raiva para expressar a batalha de Varat Prime, que durou exatamente 47 minutos. O alto-almirante Crescent reuniu a maior frota de sopro da história para defender seu posto de comando avançado. 1.200 navios de guerra tripulados por soldados que nunca haviam conhecido a derrota, armados com armas que esmagaram uma dúzia de espécies até a submissão. Era uma força que deveria ter sido imparável. Os humanos enviaram 300 navios. O comandante David Park assistiu da ponte do porta-aviões Lembrança enquanto a batalha se desenrolava. Sua exibição tática mostrou a frota de sopro como uma nuvem de pontos vermelhos, fervilhando em direção à formação muito menor de azul que representava as forças humanas. No papel deveria ter sido um massacre, na realidade era algo totalmente diferente. Primeira onda de mísseis de sopro chegando. Seu oficial de armas relatou calmamente. Tempo para impactar. 30 segundos de defesa de ponto ao lado de David respondeu deixá-los se aproximar. Os mísseis de sopro onde seu orgulho era rápido e ágil carregado com ogivas que poderiam rachar a crosta de um planeta. Eles nunca falharam em destruir nada. Eles miraram. Milhares deles gritam pelo espaço em direção às naves humanas e então os sistemas de defesa de pontos humanos foram ativados. Não era como nada que a galáxia tinha visto antes. Os mísseis de sopro não apenas explodiram. Eles deixaram de existir. Feixes invisíveis de energia varreram o espaço e tudo que eles tocaram simplesmente desapareceu. No espaço de 3 segundos todo o enxame de mísseis desapareceu na nau capitânia do sopro. Alto-almirante Crescent olhou para seu exibir em descrença. O que eles fizeram? Alto-almirante, não temos dados de sensores que possam explicar o que aconteceu. Os mísseis simplesmente dispararam de novo. Tudo o que temos, a frota de respiração liberou sua fúria total. Mísseis pelas dezenas de milhares de feixes de energia que poderiam cortar armaduras, tiros cinéticos acelerados até perto da velocidade da luz. Eles despejaram destruição em direção às naves humanas em quantidades que deveriam ter sobrepujado qualquer defesa. As naves humanas nem sequer se moveram, eles ficaram lá sentados calmamente enquanto seus sistemas defensivos apagavam tudo que era jogado contra eles. Nem uma única arma alcançada. Um casco humano e então com terrível precisão os navios humanos retornaram. O comandante do Fogo Park observou os pontos vermelhos em seu display começarem a desaparecer. As armas humanas não apenas danificaram os navios respiratórios, eles os mataram de forma limpa. Precisamente um tiro por alvo. Os sistemas de energia falharam. Os motores falharam. O suporte de vida foi desligado, mas os cascos permaneceram intactos e os faróis de socorro automatizados ativados para guiar as equipes de resgate. Não os estamos destruindo, David disse calmamente ao seu primeiro oficial. Estamos desativando-os conforme ordenado pelo tenente-comandante. Uso de respondeu. Embora eu confesse, eu não entendo por que essas são as pessoas que os estão assassinando ou eu porque as equipes de respiração são soldados seguindo ordens. Alguns deles são recrutas, muitos deles têm famílias esperando em casa. A voz de David estava firme, mas cansada. Não estamos aqui para vingança, tenente-comandante. Estamos aqui para impedir um genocídio que exige derrotar os militares da respiração. Não exige matar todos os uniformizados com respeito, senhor. Eles não nos mostrariam a mesma misericórdia. Não, não. Essa é a diferença entre nós e eles em todo o campo de batalha. A frota da respiração estava morrendo, não literalmente. A taxa real de baixas era notavelmente baixa, mas navio após navio apagou.
à deriva, impotente, enquanto as armas humanas removiam cirurgicamente sua capacidade de combater o pânico, espalhando-se pelas fileiras da respiração quando eles perceberam que não poderiam ferir os humanos, não podiam escapar os humanos, não podiam fazer nada além de observar seus militares, poderiam se tornar uma coleção de caixões flutuantes. O alto-almirante Crescent ficou congelado em sua ponte enquanto os relatórios de danos inundavam. Metade de sua frota foi desativada, então 60%, depois 70%. Suas armas não fizeram nada, suas defesas não significavam nada, seus 1000 anos de experiência militar não significavam nada. Alto-almirante, seu oficial de comunicações, disse a voz tremendo. A nau capitânia humana está nos saudando na tela. O display piscou e Crescent se viu olhando para um rosto humano, uma mulher de meia idade com olhos cansados e cabelos com mechas grisalhas. Ele a reconheceu pelos arquivos de inteligência, General Rebecca Stone, comandante da primeira frota. Alto-almirante Crescent, ela disse, sua voz era calma, quase gentil. Sua frota é um combate ineficaz. A resistência contínua só resultará em baixas desnecessárias. Estou preparado para oferecer termos. A voz de Crescent está embargada. Você espera que eu me renda. Espero que você reconheça a realidade. Seus navios não podem nos machucar. Os nossos podem matá-lo a qualquer momento que escolhermos. A única razão pela qual sua tripulação ainda está viva é porque decidimos não matá-los. Ela fez uma pausa, deixando isso afundar. Não estamos aqui para exterminar a respiração. Estamos aqui para impedir o genocídio do Marai. Rendição. Coopere com nossa investigação de crimes de guerra. E seu povo sobreviverá a esta guerra. Continue lutando. E ela encolheu os ombros. Não queremos matá-lo, mas nós o faremos se você nos forçar. As garras de Crescent cravadas nos braços de sua cadeira de comando. Todos os instintos gritaram para ele se recusar a lutar até a morte para levar consigo o máximo possível desses humanos suaves e amantes da paz. Mas olhando para a tela, olhando para o sem esforço como eles desmantelaram sua frota, ele percebeu algo terrível. Se recusasse, ele não levaria ninguém com ele. Ele simplesmente morreria junto com sua tripulação sem conseguir nada. Como ele sussurrou, como você tem essa tecnologia, você é pacifista há 300 anos, você nem tem academias militares. A expressão do General Stone mudou um pouco, algo velho e triste se moveu atrás de seus olhos. Nós nunca paramos de aprender, alto-almirante, nós apenas paramos de usar o que aprendemos. Nós continuamos construindo, continuamos melhorando, continuamos nos preparando, esperando que nunca precisaríamos de nada disso. Seu povo nos deu uma razão para precisar disso, mas por que desenvolver armas se você nunca pretendeu usá-las? Porque a paz é uma escolha, não uma condição, uma escolha que você tem que ser capaz de fazer backup. Ela se inclinou um pouco para frente. Escolhemos a paz por 300 anos. Porque nos lembramos do custo da guerra, construímos esses navios e treinamos essas tripulações, porque sabíamos que algum dia alguém poderia nos forçar a lembrar como lutar e esperávamos genuinamente. Esperávamos que esse dia nunca chegasse. A voz dela endureceu. Você fez com que isso acontecesse, alto-almirante. Você e seu domínio. Você olhou para um gentil espécies inofensivas e você decidiu exterminá-las para obter lucro. Você matou 40 milhões de seres pensantes que não podiam revidar, e quando pedimos para você parar, você riu de nós. Crescent não disse nada, não havia nada a dizer. Então sim, nós temos termos de rendição completa e incondicional, cooperação com investigações de crimes de guerra, retirada de todo o território moral, reparações aos sobreviventes e responsabilidade pessoal e individual por todos que participaram do genocídio. Você está nos pedindo para entregar nosso próprio povo para a punição. Estou pedindo que você reconheça que o que você fez foi errado, que as pessoas que ordenaram os acampamentos e executaram as matanças deveriam enfrentar a justiça. Sua voz era firme. A alternativa é que continuemos através de seu espaço, desativando todas as naves, instalações até que todo o seu domínio esteja indefeso, e então impomos esses termos de qualquer maneira, exceto com muito mais pessoas mortas. Ela deixou o silêncio se estender. Você tem 1 hora de altura, almirante. Use-o com sabedoria. A tela escureceu. Crescent ficou imóvel por um longo tempo ao redor dele. Sua tripulação de ponte esperou em um silêncio aterrorizado. Sua poderosa frota flutuou morta no espaço, um monumento à sua arrogância e erro de cálculo. Finalmente ele falou: sinal a Imperatriz Tel, eu digo a ela que eu recomendo a aceitação dos termos humanos. Alto-almirante, faça isso. Sua voz estava vazia. Perdemos os humanos, têm 3 séculos de superioridade tecnológica e eles mal estão tentando. Se continuarmos lutando, serão exterminados. Se nos rendermos, ele parou. A Imperatriz não concordará com a responsabilidade. Seu segundo oficial disse cuidadosamente: ela não permitirá que os cidadãos da respiração sejam julgados por estranhos. Então a Imperatriz pode vir aqui.
Combatê-los ela mesma, aquela força era a única verdade que os poderosos tiravam da semana, porque essa é a ordem natural, e agora aprendi que estava errado. Ele gesticulou para a tela onde a frota humana esperava calmamente suas armas escuras. Sua vitória completa. Os humanos são mais fortes do que nós, eles sempre foram mais fortes do que nós. A única diferença é que eles escolheram não usar essa força, eles escolheram ser pacíficos para serem diplomáticos, para construir pontes em vez de queimá-los. Ele riu amargamente. Nós pensamos que isso os tornava fracos, nós pensamos que eles eram presas, nós éramos tolos. A mensagem saiu no navio de refugiados muito atrás das linhas. A chuva suave sentiu o momento em que o almirante respirava alto, escolheu a rendição. Ela sentiu sua vergonha e seu medo e seu amargo reconhecimento da verdade, e ela sentiu algo mais também, algo da nave humana, alívio. Os humanos estavam aliviados por não terem que matar. Ela compartilhou isso com a corrente suave que sentou ao lado dela na carga lotada, segura. A velha miragem bioluminescência pulsada de admiração. Eles realmente não querem lutar, ele murmurou, mesmo agora, mesmo vencendo, eles não se alegram com isso, eles sentem cada morte que eles causam. Isso os fere. Como eles podem aguentar a chuva suave? Perguntou. Como eles podem continuar lutando se isso os machuca tanto? A corrente suave ficou quieto por um longo momento, sentindo os ecos distantes das mentes humanas, a tempestade de emoções, a vontade de ferro, peso terrível de fazer algo que eles odiavam, porque a alternativa era pior, porque eles decidiram que nossas vidas valem a pena. A sua dor. Ele finalmente disse que eles poderiam ir embora, eles poderiam ter ficado em paz e nos deixar morrer. Em vez disso, eles estão abrindo velhas feridas em suas almas, matando partes de si mesmos que eles passaram séculos tentando curar, tudo porque eles não podiam ficar parados e nos observar ser destruído. Ele olhou para ela com os olhos cheios de algo entre tristeza e admiração, que não é violência, criança, isso é amor, um tipo de amor terrível, caro e doloroso que nunca poderíamos entender, mas amor mesmo assim. Chuva suave pensou sobre isso enquanto o navio os carregava em direção à segurança. Atrás deles, a frota humana avançou mais fundo no espaço de respiração, carregando aquele estranho amor feroz e agonizante com eles como uma arma em uma ferida. A guerra ainda não havia acabado, mas pela primeira vez desde que o genocídio começou, os Marai tinham esperança. Que a capitã Maya Shen estava na beira do assentamento de respiração observando os sobreviventes emergem de seus ombros. Há 2 semanas isso tinha sido uma colônia militar, um depósito de suprimentos para as forças de respiração que executavam o genocídio. Agora, com a guerra varrendo o domínio, era apenas um lugar cheio de pessoas assustadas que não tinham para onde fugir. Os colonos saíram lentamente, seus corpos serpentinos enrolados com medo, que esperavam morrer. Maya podia ver isso em seus olhos, na maneira como eles se moviam, na resignação silenciosa que pairava sobre eles como uma mortalha. A respiração passou 1000 anos conquistando outras espécies. Eles sabiam exatamente o que os conquistadores fizeram ao capitão conquistado. Seu sargento disse calmamente: nós protegemos o prédio administrativo. Nenhuma arma encontrada. A milícia local se rendeu sem luta, nenhuma vítima em nenhum dos lados. Maya balançou a cabeça lentamente ao seu redor. Seus soldados ficaram vigilantes, mais calmos. Suas armas estavam no coldre, suas posturas não eram ameaçadoras. Eles haviam treinado para isso, treinados para o estranho desafio de ocupar território sem aterrorizar a população. Montou um posto médico. Ela ordenou a distribuição de alimentos. Depois disso, eu quero a criança Ren. Alimentou primeiro as crianças. Senhora. O sargento parecia confuso. A respiração deles, crianças, seus filhos. A voz de Maya era firme. Eles não decidiram matar os Marai. Eles não votaram na guerra. São apenas crianças que estão com fome e assustadas porque seu mundo está desmoronando. Alimente-os. Ela caminhou em direção à multidão de colonos de respiração. Eles recuaram quando ela se aproximou de suas escamas, mudando para a cor verde acinzentada do terror. Ela parou a uma distância que ela esperava não parecer ameaçadora e esperou, eventualmente, uma respiração mais velha. Uma mulher com base no padrão dela. Libra reuniu coragem suficiente para se aproximar. A voz dela era um sussurro aterrorizado. Você está aqui para nos matar? Não para nos levar aos acampamentos? Como fizemos com o Marai? Maya sentiu algo revirar em suas entranhas. Não somos como você. A fêmea da respiração olhou para sua confusão misturada com medo em seus olhos. Então o que você quer? Agora mesmo? Quero ter certeza de que seu povo terá comida e cuidados médicos amanhã. Quero começar a reconstruir os serviços básicos. Depois disso, Maya faz uma pausa, considerando como explicar algo que provavelmente parecia impossível para alguém criado na cultura da respiração. Depois disso, quero ajudar seu povo a descobrir como ser algo diferente do que você tem sido. Eu não entendo. Sei que a maioria de vocês não vai. A princípio, Maya gesticulou para que seu médico se aproximasse. Por enquanto,
Vamos começar com a comida. Podemos descobrir o resto mais tarde, a centenas de anos-luz de distância. O embaixador Ryuki Tanaka estava tendo uma grande conversa mais difícil a respiração. A imperatriz finalmente concordou em negociar, mas ela não concordou com mais nada. Ela se sentou em sua sala do trono cercada por guardas que sabiam que eram inúteis, projetando uma imagem de desafio arrogante que todos na sala sabiam que era vazio. Você pediu demais, a imperatriz sibilou. Você quer que entreguemos nossos cidadãos para serem julgados por alienígenas? Você quer que paguemos indenizações que levariam nossa economia à falência? Você quer que reconheçamos que toda a nossa civilização foi construída sobre crimes? Isso não é negociação, isso é humilhação. E o que permaneça calmo é responsabilidade. Há uma diferença. Responsabilidade. A imperatriz cuspiu a palavra que vocês, humanos, falam de responsabilidade enquanto suas frotas queimam nosso território. Você fala de justiça enquanto mata nossos soldados. Onde está sua responsabilidade? Nossos soldados estão morrendo também. A voz de Yuki estava baixa. Cada batalha nos custa. Cada vida que levamos nos custa. Não gostamos dessa imperatriz. Nunca quisemos isso, mas você não nos deixou escolha. Nenhuma escolha. A imperatriz riu amargamente. Você poderia ter ficado fora disso. Você poderia ter nos deixado terminar o que começamos com os Marai. Eles não eram nada, uma espécie sem significado, sem poder, sem valor. Por que você se importa com o que acontece com eles? E aí estava a pergunta que a respiração nunca entenderia, falada em voz alta. Yuki levantou-se lentamente. Ela era uma mulher pequena, velha e cansada, e a imperatriz elevava-se sobre ela de seu trono elevado, mas de alguma forma naquele momento foi a imperatriz que parecia diminuída. Porque são pessoas que Yuki disse, porque eles têm tanto direito de existir quanto você. Porque o que você fez a eles foi errado, não errado. Porque prejudicou sua economia ou prejudicou sua reputação ou tornou-os inimigos de outros poderes errados. Porque foi errado. Porque causar tanto sofrimento destruindo tantas vidas não pode ser justificado por qualquer cálculo de lucro ou vantagem. Você é ingênua. Imperatriz zombou-a. Galáxia cruel. Os fortes sobrevivem, aos fracos perecem. É assim que as coisas são. Não. Yuki balançou a cabeça. É assim que as coisas têm sido. É assim que seu povo as fez, mas não precisa ser assim. A humanidade aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Passamos milhares de anos acreditando exatamente no que você acredita que pode fazer certo, que os fortes podem fazer o que quiserem com os fracos, e então quase destruímos nós mesmos. Ela se aproximou do trono e os guardas ficaram tensos, mas não se moveram. Eles sabiam que era inútil. Saímos daquela escuridão. Yuki continuou. Escolhemos ser melhores, não porque éramos fracos, porque somos reais. Lise, que força sem compaixão é apenas uma forma mais lenta de suicídio, e agora estamos oferecendo a você a mesma escolha. Você pode continuar acreditando que a crueldade é a ordem natural do universo, ou você pode aprender o que aprendemos e se tornar algo melhor do que você é. A imperatriz ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, um pouco da arrogância havia drenado de sua voz. E se recusarmos, então continuaremos até que suas forças armadas sejam completamente destruídas. Então ocupamos seu território e impomos as mudanças nós mesmos. Então seu povo passa uma geração aprendendo a ser diferente porque eles não têm outra escolha. Em vez disso, porque eles escolheram mudar. Ryuki encolheu os ombros. De qualquer maneira, o genocídio termina. De qualquer maneira, há consequências para o que você fez. A única questão é se a respiração como uma civilização sobreviveu ao processo na colônia ocupada. Capitão Maya Shin estava lidando com um tipo diferente de problema. Seu médico, Tenente Foster, tinha acabado de tratar um jovem hálito com uma infecção respiratória. A criança, e apesar da forma alienígena, ela era claramente uma criança. Agarrou-se ao rabo de sua mãe durante o exame com os olhos arregalados de terror. Quando Foster tentou dar-lhe um suplemento nutricional, ela se encolheu como se esperasse ser atingida. Eles acham que vamos machucá-los, Foster disse calmamente, observando a família se apressar. Cada interação eles estão se preparando para a dor que nunca chega. É como se eles não pudessem processar a gentileza. Isso não se encaixa em sua visão de mundo. Eles nunca conheceram mais nada. Maia respondeu que a respiração conquistou dezenas de espécies ao longo de sua história. Eles sabem exatamente o que os conquistadores fazem porque eles mesmos fizeram isso. Eles estão esperando que hajamos como eles fariam, e quando não o fazemos é quando as coisas ficam complicadas. Maia observou os colonos se moverem pela linha de distribuição de alimentos, soldados humanos supervisionados, mas eles não estavam armados com nada além de armas. A equipe médica trabalhava ao lado de voluntários respiratórios. Eu queria verificar sua operação. Estou recebendo relatos de que sua abordagem não é convencional. Maia um pouco tensa, senhor. Estou seguindo as diretrizes gerais para gerenciamento civil. Calma, capitão. Isso não foi uma crítica. A voz de Webb estava cansada,
mas não cruel. Eu estive observando suas métricas: menor agitação civil de qualquer zona ocupada, restauração mais rápida de serviços básicos, cooperação das autoridades locais, que outros setores só podem sonhar com o que quer que você esteja fazendo. Está funcionando. Estou tratando-os como pessoas, senhor. Assustado, pessoas confusas que foram criadas em uma cultura de violência e não sei como funcionar sem ela. Mas ainda assim as pessoas. Houve uma pausa na linha quando Webb falou novamente. Sua voz era mais suave. Eu tenho coronéis gritando comigo que precisamos ser mais fortes, que a respiração são monstros e devemos tratá-los como tal. Que misericórdia é fraqueza o que você diz a eles, senhor? Já perdemos, independentemente de quem vencer as batalhas. Outra pausa e eu conto a eles sobre o que está acontecendo em seu setor. Uma garotinha que estava com medo de nosso médico esta manhã começou a acenar para ele esta tarde. É assim que a vitória realmente parece. Maia sentiu algo afrouxar em seu peito. Obrigado, senhor, não capitão. Obrigado por lembrar a todos nós pelo que deveríamos estar lutando naquela noite. Maia sentou-se do lado de fora de sua tenda de comando olhando para estrelas desconhecidas. A colônia estava quieta agora. O toque de recolher estava em vigor, mas era um toque de recolher suave que significava para manter as pessoas seguras, em vez de controlá-las em algum lugar distante. Ela podia ouvir vozes respirando, provavelmente uma família falando tons que ela não conseguia entender, mas conseguia reconhecer os sons normais da vida acontecendo. Ela puxou uma pequena fotografia que sua avó tirou décadas atrás usando um uniforme muito parecido com o de Maia. A mulher tinha sido um soldado pacificador nos velhos tempos antes dos acordos de paz, durante o período de transição, quando a humanidade ainda estava aprendendo a ser o que se tornaria. Nós fizemos a coisa certa. Vovó Maia sussurrou para a foto, voltando a isso, lembrando como lutar. Não havia resposta, é claro, mas olhando para a colônia tranquila, para as pessoas que esperavam a morte e receberam comida em vez disso, Maia pensou que ela poderia adivinhar o que a avó dela poderia ter dito: às vezes você tem que lutar, o importante é não se perder na luta. Ela guardou a foto e foi verificar suas tropas. A guerra estava longe de terminar, mas algo estava começando a mudar na respiração dos humanos, na própria estrutura de como as coisas funcionavam nesta parte da galáxia. Talvez, apenas talvez, estivesse mudando para melhor. A guerra terminou não com uma batalha final, mas com uma escolha. A imperatriz da respiração estava no grande salão de seu palácio, cercada pelos restos de sua corte. Do lado de fora, naves humanas enchiam o céu dela. Frotas foram destruídas, seus exércitos foram espalhados, seu império construído ao longo de 1000 anos de conquista estava em ruínas. Instilados humanos ofereceram termos. A embaixadora Yuki Tanaka estava diante de seu paciente, como sempre, esperando. Ela estava esperando por 6 semanas através de negociações que haviam desmoronado e retomado uma dúzia de vezes. Ela estava esperando ainda mais, realmente esperando, desde o dia em que a humanidade declarou guerra, esperando por este momento, em que a respiração finalmente entenderia. Eu não sei como aceitar isso, a imperatriz disse finalmente. Pela primeira vez sua voz continha algo diferente de arrogância ou desafio. Manteve a confusão genuína e crua. Você nos derrotou completamente. Você poderia pegar tudo o que temos, você poderia nos exterminar como tentamos exterminar os Marai, e em vez disso você oferece isso. Ela gesticulou para o documento do tratado que flutuava entre eles em forma holográfica. Responsabilidade por crimes de guerra, sim. Reparações para os Marai, sim. Reestruturação da sociedade respiratória, sim. Mas também ajuda na educação para investimento, um caminho para algo diferente. Por que? A imperatriz perguntou. Por que você ajudaria as pessoas que os forçaram a se tornarem assassinos novamente? Yuki considerou a questão por um longo momento. Se ela sabia mais pergunta importante que alguém fez a ela em toda essa guerra. Por que sabemos quanto custa ser o que você é? Ela finalmente disse que éramos como vocês. Uma vez conquistadores, predadores, construímos impérios com o sangue de nossos inimigos e chamamos isso de glória, e então aprendemos a verdade: que cada vida que levamos nos diminuiu, que cada crueldade que cometemos envenenou nossas almas, que quanto mais conquistamos, mais perdemos. Ela se aproximou do trono, sua pequena forma de alguma forma comandando a atenção de todos na vasta sala. Poderíamos destruir você. Temos o poder e há pessoas boas, pessoas que observem os Marai morrerem, pessoas que lutaram contra seus soldados e perderam amigos na luta, que diriam que deveríamos, que você merecesse, que a galáxia seria mais segura sem o sopro nela. A imperatriz se encolheu esperando pelo golpe. Mas essa é a armadilha, não é? Aceite seus termos e depois volte para o que éramos no momento em que seus navios partirem. Então voltaremos. A voz de Yuki era calma, mas final, e continuaremos voltando quantas vezes forem necessárias até que você entenda que os velhos métodos não funcionam mais.
Mas preferimos que você aprenda de boa vontade, preferimos ajudá-lo a se tornar o que você poderia ser, em vez de forçá-lo a fingir que a imperatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Sua corte esperou mal respirando, mas ela. Finalmente disse àqueles que não matamos. O que fazem isso? Eles querem que esta seja a pergunta que Yuki esperava. Eles querem ir para casa, eles querem reconstruir, eles querem criar seus filhos sem medo. Ela fez uma pausa. Eles querem justiça, não vingança. Eles não são capazes disso, mas reconhecimento, verdade e compreensão do que foi feito com eles e por que foi errado. Eles não nos querem mortos, não. Eles podem sentir emoções, imperatriz. Eles podiam sentir o ódio e a crueldade em seus soldados enquanto eles matavam, mas eles também podiam sentir a vergonha e o arrependimento na respiração, que não queriam participar, que foram forçados por seus cultura para acompanhar o genocídio. Eles sabem que nem todos vocês são monstros, eles querem que os monstros sejam responsabilizados, mas eles próprios não querem se tornar monstros no processo. A imperatriz fechou os olhos. Quando ela os abriu novamente, algo havia mudado, algo velho e duro estava rachando, permitindo que algo novo surgisse. Minha avó conquistou 3 espécies. Ela disse baixinho. Minha mãe conquistou mais 2. Eu fui criado para acreditar que esse era nosso propósito, de pegar o que queríamos porque éramos fortes o suficiente para aguentar. Eu nunca questionei isso, eu nunca imaginei que poderia haver qualquer de outra forma. Há sempre outra maneira. Yuki disse gentilmente. Isso é o que aprendemos, isso é o que estamos tentando ensinar a você. E você realmente acredita que podemos mudar depois de tudo que fizemos? Eu acredito que qualquer um pode mudar. Imperatriz, humanidade fez isso, nos levou séculos e cometemos erros terríveis ao longo do caminho, mas nós fizemos isso. Se pudéssemos nos transformar do que éramos para o que somos agora, então você também pode. A imperatriz olhou para o tratado novamente nos termos que desmantelariam tudo que seu povo construiu, tudo que eles acreditaram em, tudo que eles foram no caminho em direção a algo totalmente desconhecido. Ela estendeu a mão e colocou a mão na placa de assinatura. Então vamos começar. Ela disse que 1 ano depois, uma chuva suave caiu na superfície de seu mundo natal pela primeira vez desde o início do genocídio. O planeta estava marcado, as cidades estavam em ruínas. Grandes áreas de floresta foram queimadas pelos soldados Vret enquanto caçavam os sobreviventes. Os campos onde milhões de Morai morreram ainda estavam preservados agora como memoriais, em vez de apagados, como se nunca tivessem existido. Mas entre as cicatrizes havia sinais de equipes de reconstrução de vida. Humana, Morai e até mesmo Vret trabalharam juntos para reconstruir o que havia sido destruído. Jardins floresceram nas cinzas de casas queimadas, escolas ensinaram crianças que nasceram em navios de refugiados e nunca viram seu céu ancestral, e andando ao lado dela, desajeitada e incerta, mas genuinamente esforçada, era uma mulher Vret chamada Sarat. Sarat tinha sido administradora de campo. Ela supervisionou a morte de milhares de Morais sob a antiga ordem. Ela teria sido recompensada por sua eficiência sob a nova ordem. Ela havia sido condenada por crimes de guerra e sentenciada não à morte, mas ao serviço. 20 anos ajudando a reconstruir o que ela destruiu. Ela não foi a única. Milhares de Vret trabalharam em todo o espaço Morai, pagando suas dívidas na única moeda que importava: esforço, tempo. No lento e doloroso processo de entender o que eles fizeram, não espero que você me perdoe, Sarat disse calmamente enquanto caminhavam pelo que tinha sido uma vala comum, agora transformada em um jardim memorial. Não mereço perdão, não tenho certeza se algum dia entenderei por que você permitiu que isso me permitiu estar aqui para ajudar, em vez de apenas me matar. A chuva suave foi quieta por um momento, sentindo as emoções de Sarat com a mesma clareza. Ela sentiu tudo: vergonha, tristeza, um desejo desesperado por algo que ela não conseguia nomear, e por baixo de tudo o começo fraco e bruxuleante da mudança genuína. Por que matar você não os traria de volta? A chuva suave finalmente disse. Por que ver você sofrer não nos curaria? E por que ela fez uma pausa procurando pelas palavras certas? Porque os humanos nos mostraram algo. Eles vieram aqui com toda aquela força, todo aquele poder, e eles usaram isso para proteger em vez de destruir. Eles poderiam ter exterminado sua espécie. Eles escolheram não fazê-lo. Eles escolheram acreditar que você poderia ser a melhor. Alistar, olhei para Sarat com seus grandes olhos escuros. Se eles pudessem acreditar que depois de tudo que testemunharam, como poderíamos acreditar em algo menos distante do outro lado da galáxia? Na grande câmara do Conselho Galáctico, o alto conselheiro Varat do Starati levantou-se para se dirigir aos delegados reunidos há 5 anos. Ele começou: a humanidade declarou guerra pela primeira vez em 3 séculos. Muitos de nós acreditávamos que isso significava o fim da galáxia como a conhecíamos. Estávamos certos, mas não da maneira que esperávamos. A câmara era diferente agora. Novas espécies se juntaram a espécies que tinham sido muito fracas.
Ou com muito medo sob o antigo ordem, os antigos poderes aceitaram novas limitações em seu comportamento e sentados em uma seção que estava vazia por 1000 anos, uma pequena delegação de respiração ouviu em silêncio, aprendendo seu lugar em uma nova ordem galáctica. A humanidade nos mostrou algo durante aquela guerra, Varat continuou. Eles nos mostraram que força não precisa significar crueldade, que vitória não precisa significar destruição, que você pode lutar para proteger sem se tornar a mesma coisa contra a qual você luta. Ele olhou ao redor da câmara, para os representantes de centenas de espécies, todos eles observando, ouvindo. Alguns de nós pensaram que a humanidade era fraca porque eles escolheram a paz. Estávamos errados, eles eram mais fortes do que qualquer um de nós, fortes o suficiente para se conter, fortes o suficiente para esperar, fortes o suficiente para manter seus princípios, mesmo quando finalmente pegaram em armas, e essa força transformou a galáxia mais do que qualquer conquista jamais poderia. Em um jardim tranquilo na Terra, o general Marcus Webb sentou em um banco vendo seus netos brincarem. Ele se aposentou após a guerra. Seu dever finalmente completar a infraestrutura militar oculta estava sendo mantida por uma nova geração agora, pronta se necessário, esperançosamente para nunca mais ser usada. Uma mensagem soou em seu dispositivo pessoal. Ele verificou e sorriu levemente. Era do capitão Maya Shen. Ela era coronel agora liderando o programa de integração que trabalhou com comunidades de respiração em todo o antigo espaço de domínio. Ela relatou que outra ex-colônia militar alcançou autogoverno total, que as crianças que se esquivaram de médicos humanos agora frequentavam escolas com professores humanos, que uma família de respiração a convidou para jantar e passou a noite inteira fazendo perguntas sobre a Terra. Ele guardou o dispositivo e observou seus netos correrem pela grama rindo ao sol. Foi por isso que eles lutaram, não por território, não por domínio, não por vingança, apenas esta simples e preciosa possibilidade de crianças brincando em um mundo pacífico de velhos inimigos se tornando novos amigos de uma galáxia que estava lentamente aprendendo a ser melhor do que tinha sido. O embaixador Yuki Tanaka, agora aposentado e vivendo tranquilamente em uma pequena ilha na Terra, muitas vezes pensavam sobre a respiração. A pergunta da Imperatriz, por que a humanidade ajudou em vez de destruir, por que eles escolheram a misericórdia em vez da justiça, a transformação em vez da punição. A resposta ela sabia ser simples. Foi a mesma razão pela qual eles passaram 3 séculos sendo pacificadores, a mesma razão pela qual eles mantiveram sua capacidade de guerra escondida, mas prontos, a mesma razão pela qual finalmente foram para a guerra quando todas as outras opções falharam, porque a humanidade aprendeu através de uma experiência amarga que não havia vitória na destruição, que o único verdadeiro triunfo foi construir algo que durasse, algo melhor do que o que veio antes, que o propósito da força não era esmagar os fracos, mas protegê-los, para abrigá-los, para dar-lhes a chance de se tornarem fortes. A respiração. Estamos aprendendo essa lição agora, lenta e dolorosamente, da mesma forma que a humanidade aprendeu séculos atrás, e ao aprendê-la eles estavam se tornando algo novo, não conquistadores, não vítimas, mas parceiros em uma galáxia que estava finalmente começando a entender o que a paz realmente significava. Não a ausência de guerra, mas a presença de algo que vale a pena proteger. Em um Marai reconstruído mundo natal, uma criança Bref e uma criança Marai brincavam juntas em um jardim que já havia sido uma vala comum. Eles não conheciam a história do solo abaixo deles, seus pés. Eles não sabiam sobre a guerra ou o genocídio ou o longo e difícil caminho de transformação. Eles só sabiam que eram amigos, que o sol era quente, que os adultos ao seu redor eram humanos e respiravam, e como Maria estavam sorrindo e observando-os como uma chuva suave. Finalmente entenderam o que os humanos realmente tinham dado ao seu povo: não apenas sobrevivência, não apenas justiça, nem mesmo apenas esperança de paz,